Ai, gente, o que que rolou? O Instagram me cortou, fechou uma hora, fechou a live. Vamos começar de novo. Vamos fazer uma segunda parte dessa live, bem na hora que ela estava muito animada. A gente caiu. Eu pensei que essa coisa de restringir a uma hora já tinha acabado, mas não. É uma hora de live. Vamos chamar as gurias. Entra aí, boleto mais um e a Pri. Falta a Joana. E entra a Joana. Voltamos! Que coisa! Simplesmente prof. Tamo aí. Ai, deu tudo certo. Ai, ai, Merda. deu. Deu certo! Incrível. Voltou. Foi bem na hora que eu fui, eu toquei aqui no meu celular para acender a tela, que ele tá com pouca bateria, ele fica se apagando. Eu pensei, derrubei de novo. Eu tô Deu sempre achando tudo. que eu sou culpada. Agora é a Carol que tá rodando, girando. Pra mim, ela tá aqui. Ué, Ó. Tá, então tá bom. Então, beleza. Então é só aqui. Pelo menos estamos todas conectadas. Vamos esperar ela entrar aí. Aqui eu tô vendo a Carol. Que aí constelação. até melhorei. Olha, ganhamos várias estrelinhas da Camila Lima. Camila, maravilhosa. Camila. Ah, Gente, Camila! eu acho que a Gente, gente pode começar a se encaminhar, né? Para encerrar mesmo. Pô, voltar pra encerrar. Voltar para encerrar, então não. Sacanagem. Passou super Ah, já- rápido, né? Passou, tá É, eu ia dizer Tô que meia o hora papo é bom, tentando entrar. gente. Ai, é Entendi. verdade, tem isso, né, também, no caso. Gurias, Estou mas pra me digam uma você. coisa, quais são as maiores disputas que existem? É, tipo, dentro do grupo existe muita discussão a respeito do que é, o que não é feminismo? Existem alguns pontos assim que vocês gostariam que a gente abordasse para virar, tipo, tema fácil, quando aparece de novo essa questão, recorre à live, que a gente responde lá. Tem alguma coisa assim? É muito difícil de fazer isso. Eu sei porque as questões nunca são exatamente as mesmas, né? Nós nos conhecemos todas a partir do grupo Casa da Mãe Joana, que eu gerenciei durante tempos, né? Que dá um trabalho do Cona gerenciar grupo, é uma coisa assim que realmente as pessoas não têm noção, né? Eu acho que só quem é community manager e recebe dinheiro de empresa de tecnologia que entende o trabalhão mesmo que dá gerenciar grupo. Então é difícil de ter uma coisa que sempre acontece. Mas tem algumas questões que se repetem, tem coisas assim que vocês olham, tipo, ai, isso a gente já viu. Acho que tem uma coisa que a Pri falou, assim, e que é contra as regras, e que a gente tá cada vez mais implacável com as regras, porque a gente quer que o grupo movimente, é a falta de acolhimento, às vezes, assim, né? Então, sei lá, a pessoa postou lá que precisa de alimentação, que tem tantos filhos, sei lá, tem 20 anos e tem 3 filhos, tá? Tô exagerando, tá? E aí começa a função de parar de fazer filho, enfim, um lugar de julgamento, assim, Pra que né, que não tanto é nada. filho? Pra que tanto filho? Levanta e vai trabalhar, né? Assim, um lugar que não é de acolhimento mesmo, assim, né? E acho que também passa por esse lugar da falta às vezes, de noção das realidades de cada um, né? Então, sei lá, usa fralda de pano, não dá miojo pro teu filho. É óbvio que que não é o ideal não dar miojo pro filho, é óbvio que não é. Mas também não dá para eu aqui na minha classe média dizer não dá miojo, de frutas, de Vem um legumes. pouquinho mais. Vem você aqui dar, então, né? Vem você, corta aí você um melão, umas bananinhas, vem aqui cuidar do criança pra mim, então, por favor. Vendo um pouquinho mais Né? um coletor menstrual, tipo assim, pacote de absorvente é 5 pila, o coletor é 70. É uns estresses, assim. Não, eu acho que assim, Também gente, tela, né? tem uma coisa assim que as pessoas, eu acho, precisam entender que não é feminismo, né? Cagar regra na vida dos outros nunca é e nem nunca vai ser feminismo. Eu acho que isso é muito importante a gente estabelecer e deixar estabelecido. Que bom que vocês são implacáveis nas regras, porque eu acho que é muito importante que isso seja
É muito duro falar em regra e feminismo, né? Mas tem que, porque senão as pessoas acabam trazendo uma série de outras perspectivas a respeito do que significa ajudar uma mulher e o que significa simplesmente ser condescendente e achar que achar que por estar participando de um processo, né, de colaboração feminista, de colaboração financeira, não é nem feminista, de colaboração financeira, pode efetivamente controlar a vida das pessoas, né? E qualquer ideia que perpasse controlar a vida de outra mulher é antitética ao feminismo, né? O feminismo, na verdade, ele é justamente aquilo que se estabelece como cultura, inclusive, em contraponto a uma série de dispositivos e mecanismos de controle das mulheres. Então, um grupo que se propõe, de fato, a colaborar com a emancipação financeira das mulheres, né? Tem que aprender a lidar aí com essa questão. Não dá para ou você entende que a gente participa de um coletivo no qual empoderamos umas às outras a partir neste espaço específico de uma organização financeira, certo? Ou, né, tipo, tem que entender que este empoderamento coletivo financeiro que é o que consiste o feminismo. Não é você dizer para a amiguinha o que ela tem que fazer ou não, né? Isso é o oposto, isso é patriarcado. Quem gosta de cagar regra na vida das mulheres é o patriarcado. Não pode ser a gente. Sim. Eu acho que é muito isso. Aparece realmente, é bem recorrente essa. E ela vem de várias formas, né? Desde lá dessa coisa de reclamar de quantos filhos a pessoa tem, de achar que pode dar conta, né? E é essa visão que ignora qualquer realidade, né? Não trabalha com nenhuma realidade. Aqui tinha um comentário da Adriane que estava falando sobre isso, ó. Lá fora não ter água para lavar as fraldas, os absorventes, os coletores. Tipo, realmente as pessoas, muitas vezes, na realidade, a pessoa o que faz com aquele monte de fralda de pano que a pessoa ganhou, até pode ter ganho, o que faz para secar aquele monte de fralda de pano? Onde põe para secar aquele monte de fralda de pano no inverno, né? São coisas que realmente ignora qualquer realidade, mas não importa, porque tá ali querendo meter o bedelho, né? Eu acho. Não, e aí, assim, eu acho que essa lógica tem que ficar muito explícita, assim, né? Isso é um grupo de colaboração financeira, não de você ter domínio pelas pessoas a partir do eixo do dinheiro, certo? É diferente, são coisas diferentes, né? O grupo não pode se organizar, não é que não pode, o grupo não se organiza dessa maneira, né? Eu acho que o feminismo pode ser um jeito de fazer essa disputa com bastante. Tipo, o feminismo, na verdade, dá muitos. Nos permite uma série de subsídios, não só teóricos, mas práticos também, para pensar a respeito dessa disputa específica, do porquê que não devemos utilizar esse espaço como um espaço de controle, e sim como um espaço de emancipação, né? Se a gente não está pensando em empoderamento financeiro das mulheres de forma a questionar justamente quais são os mecanismos financeiros que são usados para controlar as mulheres, bom, então não estamos fazendo alguma coisa muito errada, né? Acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. E isso o boleto faz muito bem. Essas disputas eu acredito que vocês façam muito bem e com muita frequência. Eu acho que tem uma coisa que a gente poderia falar, que é um pouco sobre essa questão também de como a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de como nós não fomos propriamente ensinadas a lidar com dinheiro, né? E como esse é um mecanismo um mecanismo do patriarcado também, né? Sim. Sim. Eu até estava pensando sobre isso, porque a Dani falou da conta dela e eu também, assim, tipo, eu sou artista, né, gente? Logo, artista não concursada, então a pessoa realmente, assim, fundo do poço. Então eu nunca tive renda para abrir uma conta. Eu tive uma época, uma conta daquelas fácil, que aí tinha um valor de até R$2.000, então quando rolava um cachê maior ali lá de vez em quando, nem podia colocar na porra da conta porque não, né, tinha um limite ali. E aí, agora com o banco digital que eu consegui abrir, assim, uma conta, sabe? E isso faz toda uma diferença, faz uma diferença na autoestima, faz uma diferença, uma dependência, não é só financeira, ela é emocional mesmo,
Assim, né? Tipo, é uma estrutura que tá te dizendo que tu não é competente, que tu não, né? Enfim, tu não consegue viver sem o macho. É tipo isso, entendeu? É aquela coisa, é quase como uma reprodução moderna do ficar na caverna enquanto o cara vai lá caçar, entende? É tipo isso, assim, né? Que na Enfim. verdade, né, se você pensar bem a respeito disso, talvez nunca tenha sido nenhuma realidade daquelas pessoas daquele momento, que o homem ficava na caverna, que a mulher ficava na caverna enquanto o homem saía para caçar. A gente nem tem, na verdade, um entendimento de que essa era a verdade desses sujeitos. Né? O que a gente Sim, sabe exato. é que essas duas coisas, essas duas tarefas sempre foram feitas pela humanidade, certo? Mas a gente não tem esse registro na história se isso foi feito por mulheres ou por homens e como, certo? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, assim, né? Estruturalmente, no entanto, a gente teve aí uma série de legislações, a gente teve uma série de dispositivos sociais, tanto na lei quanto na cultura, que naturalizam essa discrepância entre mulheres e homens e essa dependência das mulheres dos homens. Né? Eu acho que o empoderamento financeiro é um empoderamento também que cria essa distinção, que permite que as mulheres estabeleçam elas mesmas, né, a sua própria independência, inclusive e sobretudo financeira. Eu acho que é isso que eu quis dizer lá no outro pedaço dessa live, é isso que eu estava querendo dizer. A gente precisa pensar. O meu computador está pedindo coisas aqui, eu não sei o que ele está pedindo. Sai daqui, computador. A gente precisa pensar em maneiras, né, de organizar o discurso feminista e de esquerda sobre empoderamento econômico, né, que perpassa essa ideia aí de que não tem que ter esse empoderamento, tem que ter porque as mulheres, historicamente, a partir da lógica financeira, foram excluídas de uma série de possibilidades. Então, né, a gente precisa trabalhar para que essa exclusão também seja erradicada da sociedade. E para além disso, tem uma questão lá, tem uma questão do aborto, por exemplo, que é uma questão que diz respeito ao corpo da mulher e que quem decide são os homens, basicamente, né? Assim, e acho que tem algumas coisas aí podem me corrigir também se eu estiver errado. Tem algumas coisas, como por exemplo, cirurgias para fazer ligamento de trompa, as coisas desse tipo, que eu acho que mulheres casadas não podem fazer sem consentimento do marido também, né? Isso, né? Então, assim, gente, isso, né? Bom, né? É um absurdo. É um absurdo, assim, né? A gente viu recentemente no Brasil, né? Uma atriz famosa, uma celebridade, que foi fazer uma cirurgia e o médico realizou um outro procedimento, a respeito do qual ela não sabia, e o procedimento foi feito a pedido do marido dela. Quer dizer, o médico, né, vamos pensar nas instituições, no patriarcado como instituição, né? O marido pede para o médico fazer uma intervenção cirúrgica no corpo da mulher, a respeito da qual ela não sabe. Né? E essa não é uma mulher, uma pobre coitada, gente. Né? Sim. Então, assim, isso mostra pra gente o quanto a gente precisa mesmo pensar e de forma muito ampla a respeito do que significa o patriarcado, a respeito de todos os lugares onde ele aparece, né? E é preciso, sim, fazer essa disputa e insistir que grupos de empoderamento econômico, como o Boleto Mais Um, eles são uma necessidade que não que transcende a necessidade específica do momento, mas sim uma necessidade para todos nós, como cidadãos, como sujeitos, para entender como que economia de cuidado, né, e políticas públicas que não é que nem privilegiam, essa palavra está errada, mas que são centralizadas nas necessidades reais das mulheres, né, sejam construídas a partir aí dessas lógicas. É isso, né, gente? Eu acho que a gente super cobriu, né, os nossos, pelo menos, principais temas, assim, que nos angustiam. E então, só agradecer muito, Jo, por dedicar aí teu tempo e dividir com a gente todo o teu conhecimento. E o que vocês acham? Amor. Oi, gente, eu que agradeço esse convite de vocês, assim, eu penso, é isso, assim, eu gosto muito dessa forma de trabalhar feminista, nas colaborações, né, a gente tem que parar também de achar que o feminismo tem um jeito só de fazer as coisas, né, cada uma de nós age na vida de acordo com muitas prerrogativas e preceitos feministas, né, então é muito importante aí que a gente não esqueça,
né? Que existem muitas maneiras de ser feminista, e essas maneiras colaborativas me parecem sempre ser muito profícuas e muito vantajosas para todo mundo. A gente está se despedindo? Vamos? Acho que sim, né? Ficou alguma coisa aí nos comentários, Monique? Eu fiquei num Tô comentário enxergando não super saiu. mal os comentários aqui, não sei o que tá vendo. Mas a Adri lembra do ponto do marido, a Jana me agradece por estarmos aqui. E tem uma mensagem da Dani que eu não tô conseguindo ler. Eu não concordo com meu esposo em várias situações relacionadas a situações de mulher. Acaba saindo como uma folgada, diz a Dani. Não entendi. Ai, gente, não entendi. Não entendi também. É legal falar que na nossa próxima live vai vir a Suelen Aires, maravilhosa, e acho que ela vai trazer um pouco também dessa questão do feminismo que atravessa a mulher negra e o Sim. feminicídio, assim, que é uma coisa que ela tem pesquisado bastante. Porque é isso, né, gente? Acho que acima de tudo o boleto é importante porque estão matando as mulheres adoidadas, assim, né? Matando mesmo, assim. Então, se a gente não se acolher, se a gente não se cuidar, realmente vai sobrar poucas, sabe? É muito assustador, assim, né? Os números, né? A gente não é feminista porque a retórica é bonita, né? A gente é feminista porque as mulheres efetivamente são estupradas a cada 9 minutos. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. A média de idade de uma mulher trans no Brasil é 35 anos. Então, assim, a gente precisa, né? Não é uma adesão meramente retórica, né? É uma observação concreta da realidade, dizer, olha, existem, por causa de uma série de questões que são fantasias de poder, né? Que são criadas para manutenção do poder de alguns, muitas de nós estão sendo violentadas, estão morrendo, estão perdendo vidas, não estão vivendo de formas dignas. Sim. A pobreza tem gênero, né? A gente sabe disso. Então, a pobreza tem raça, a pobreza tem gênero. Então, a gente precisa trabalhar de forma interseccional para fazer essas mudanças. Assim. Que a gente consiga, pelo menos, apesar desses pesares todos, continuar trabalhando juntas e de formas colaborativas e bonitas como essa que estamos fazendo agora. Aí, então, tá, gente. Muito obrigada. Vai ficar salva, né? Tudo bom? Até a próxima. Ela fica salva aqui no meu perfil. Depois a gente passa para o canal. Nosso canal do YouTube. Aproveitem para se inscrever. Tá, brigadão. Beijo, gente. Beijo. Doem pro boleto mais um. Doem pro boleto mais um. É isso aí.